Fala, meus mundo de camisa, mais atualizações de nosso Botafogo em tempo real para vocês. Amanhã temos uma grande partida contra o Vasco e provavelmente vamos desfalcar de um ou mais jogadores. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Botafogo tem quase 1 bilhão a receber aí. Vamos falar sobre muitas e muitas informações do nosso Botafogo. Mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito, para se inscrever, deixar o like, compartilhar. Lembrando, ó, também tem matéria aí sobre a seleção brasileira, eu vou deixar para vocês porque o Vitinho tava jogando. Muita informação, tá, galera? Então, por favor, acompanhe a matéria e na sequência eu volto para atualizar vocês com mais informações. Bora falar do jogaço de amanhã, né? Botafogo e Vasco ao vivo na Globo, hein? Depois de Vale Tudo. Quem passar tá na semifinal já da Copa do Brasil. Vamos começar com as notícias do Botafogo. É com você, André Pessoa. Boa tarde. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo faz no final da tarde, aqui no estádio Newton Santos, o último treino antes do clássico de amanhã contra o Vasco. Sobre os jogadores que estavam em campo ontem nas eliminatórias, Savarino começou no banco, entrou no segundo tempo, jogou pouco mais de 20 minutos pela Venezuela. Já o Vitinho foi titular na seleção brasileira, substituído aos 15 minutos do segundo tempo e disse em entrevista que sentiu bastante os efeitos da altitude, precisou de oxigênio no vestiário. A tendência é de que ele fique no banco de reservas amanhã e o Matheus Ponte comece jogando na lateral direita. O Savarino vai para o jogo e deve ser titular. Dúvida no ataque. Arthur, Santi Rodrigues e Jefinho disputam uma posição ao lado do Montoro e do Arthur Cabral. Dúvidas que o David Lancelotti vai tirar hoje no final da tarde aqui no Newton Santos, pensando nesse clássico de amanhã. Escobar? Essas foram as notícias do Botafogo com o André Pessoa. Agora é hora. Os bolivianos conseguiram a vaga na repescagem, portanto ainda tem chance de ir para a Copa no ano que vem. A seleção já estava classificada, mas ficou aquela sensação de que poderia ter sido muito melhor, né? Jogar futebol a 4.100 metros de altitude. Uma experiência horrível. Eu falei com os caras ali que era mais não. A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4.000 metros de altitude, para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. Um time muito modificado, outro muito motivado. Enquanto a seleção brasileira exibia claras dificuldades com o campo, as condições, o entrosamento, a boliviana seguiu o roteiro que preparou para tentar vencer. Aí, espalma Alisson, aquela história de chutar de longe. Miguelito, que defende o América Mineiro, era o atacante mais perigoso dos donos da casa. Ele bateu de direita, Alisson! Botou o Alisson para trabalhar. Praticamente monopolizou as 13 finalizações da Bolívia no primeiro tempo. O Brasil só chutou uma vez no gol adversário, com Luiz Henrique. Carlos Lampe segura firme. A partida se encaminhava para o intervalo, num 0-0 no sufoco, quando o árbitro de vídeo recomendou a revisão de um lance na área brasileira. E o juiz chileno Christian Garay deu pênalti de Bruno Guimarães em Roberto. O juiz estava em cima do lance, não deu pênalti. Para mim, o VAR não tem que chamar, o juiz estava em cima. Sabe, foi uma disputa de bola, o meu ponto de vista ali. Não achei que foi pênalti. Miguelito partiu, bateu, gol! 7º gol de Miguelito, mais do que o artilheiro brasileiro nas eliminatórias, Rafinha com 5. O atacante do Barcelona foi um dos que entraram ao longo da segunda etapa. Tentou em cobranças de falta, sem muito perigo. A Bolívia continuou comandando as ações. Tome cruzamento, toque de cabeça, Alisson! E não fosse por Alisson, teria aumentado um placar que representou o fim da invencibilidade de Carlo Ancelotti. Colocando um pouco à parte esse resultado de hoje, né, a gente vinha numa crescente boa, então é levar o aprendizado de hoje aqui, o resultado. Esse mesmo resultado, que para o Brasil significou encerrar as eliminatórias com derrota pela primeira vez, manteve para a Bolívia o sonho de voltar a uma Copa depois de 32 anos. A altitude como estratégia para eles funcionou muito bem. Em El Alto foram 4 vitórias e 2 empates. Fez toda a diferença para levar os bolivianos à repescagem em março do ano que vem. O que explica a euforia que tomou conta do estádio depois do apito final. Para o Brasil classificado, uma lista de convocados que vai se afunilar nos próximos amistosos. O reencontro já está marcado para daqui a um mês contra Coreia do Sul
e Japão. Tenho máxima confiança no equipo, no time, nos jogadores. Creo que vamos a fazer um mundial com êxito, a pelearlo, a lutarlo, todo o jogo. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui falando sobre uma fala do Alexander Barbosa que realmente não pode acontecer. O Alexander Barbosa, ele citou uma cobrança forte por o título da Copa do Brasil e falou mais: não podemos cair de patamar. Realmente, galera, Botafogo não pode se dar o luxo de perder essa Copa do Brasil. Tem que ganhar a Copa do Brasil, tem que jogar com a cabeça no lugar, mas para isso vai precisar de mais empenho. Bom, ontem eu trouxe o vídeo, né? Muitas pessoas, algumas pessoas, na verdade, ficaram meio que retruncando as minhas frases. Um falou que eu era limitado no conhecimento, outros falam que não concordam. Isso é normal, tá? Mas assim, cara, depende do ponto de vista de cada um. Eu, na minha opinião, o Botafogo contratou mal e ponto. Ponto. Jogou dinheiro fora. Muito desse dinheiro que foi envolvido com o Nottingham Forest nós não recebemos, que eu falei sobre isso, tá, galera? Mas é isso, futebol é isso, torcida tem opiniões diferentes, faz parte. Vamos lá, galera, informação aqui em primeira mão pra vocês, ó. Temos aqui, tem a possibilidade, mas acredito que não, tá? Ele não, Savarino, ele jogou apenas 21 minutos na derrota da Venezuela, e a Venezuela ficou fora da Copa do Mundo. Bom, ele jogou ontem, assim como o Vitinho que jogou ontem. Acredito que o Savarino tenha mais chances de jogar titular contra o Vasco do que o próprio Vitinho. Inclusive, vamos falar também sobre o Danilo, que teve um incômodo muscular. Ó, ele vai ser relacionado para o jogo contra o Vasco, mas ele sentiu. Então, não sabemos se ele vai realmente começar jogando de titular ou vai começar no banco. Pode ser que ele comece no banco, tá, galera? Não sabemos, mas ainda tem o Vitinho, que jogou ontem, a partida quase inteira, né? E relatou que sentiu tontura, muita tosse e uso de oxigênio lá devido à altitude no estádio lá da Bolívia, né? No El Alto, acho que é assim que eles chamam lá. E ainda vai fazer uns testes para ver se realmente vai ou não para o jogo contra o Vasco, tá, galera? Então, assim, esperamos que ele possa estar disponível para o jogo contra o Vasco. Ele falou que ia conversar, ia fazer algumas coisas, então pode ser que jogue. Danilo, dúvida. Savarino, acredito que possa jogar. Não sabemos ao certo, mas acredito que sim. Galera, vamos lá, outra informação. A Eagle, um canal, na verdade, falou que a Eagle deve mais de 762 milhões de reais ao Botafogo. Que jornalista é esse? Qual canal é esse? É o canal do Nicola. Esse valor foi repassado pelo Botafogo a Eagle, que depois repassou outras cifras para o Lyon. Ou seja, na verdade outras não, as mesmas cifras. O Botafogo repassou a Eagle e a Eagle para o Lyon. O problema é que agora a empresa não reconhece esse aporte e se recusa a pagar o Botafogo, de acordo com o jornalista. Então, assim, o que aconteceu? Para resumir para vocês, o Botafogo só tomou prejuízo. O texto, ele achou que estava no controle de tudo, acabou ficando no controle de nada e agora tem dinheiro a receber. Se não fosse o Marinax, como eu falei para vocês ontem, o Botafogo, inclusive o John Texto, ele já tinha negócios com o Marinax, e a informação que temos é que o próprio Texto deu muitos jogadores do Botafogo para quitar dívidas com o próprio grego lá, que é o clube do Marinax, inclusive que o Botafogo pode entrar na rede de clubes dele. Cara, é uma loucura, tem muita informação, é muita coisa para lá, muita coisa para cá, mas ao certo não sabemos ao certo se realmente vai ficar na Eagle, e o Texas falou que quer ficar na Eagle, ou se realmente vai para o Marinax. Então tem muita informação em pouco tempo, um joga lá e outro joga cá. O Texas não aparece. Dizem que ele vai aparecer amanhã no jogo contra o Vasco, né? Esperamos que ele apareça, que dê uma entrevista, que abra o olho da torcida, que mostre a transparência que precisa ser mostrada. E é isso, cara. Eu falei sobre isso ontem aqui, teve pessoas que não gostou, né? Mas eu não posso fazer nada, é o que as matérias falam. Meu dever aqui é informar vocês. Então, assim, se o Texto pegou dinheiro com o Marinax, acredito que o Texto poderia tirar do lucro para ir pagando. Para ir pagando. Agora chega e tira do cofre do Botafogo para jogar na Eagle, para depois ir pro Lyon e agora ficar quase R$1 bilhão no prejuízo. Esse ano era para ser o ano de consolidação do nosso clube, para ganhar tudo de uma única vez. Foi totalmente ao contrário, cara. Planejamento horroroso. Ah, mas chegou alguns jogadores bons. Chegou, mas não chega nem ao nível dos que saíram. Sem falar que nessa janela não trouxe jogador porque tá faltando recurso. Tá? Então essas são mais informações que eu queria trazer aqui para vocês, atualizar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Encontro vocês amanhã. Esperamos que possamos fazer um grande jogo amanhã e sair vitoriosos contra o Vasco, para quem sabe ganhar essa Copa do Brasil. Que Deus abençoe. Tamo junto. E é nóis.